A meditação na palavra de Deus hoje é no livro de João, capítulo 11, versículo 1 a seguir. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornarás para lá? Respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. No versículo 4, Jesus fala, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quantas enfermidades nós temos, quantos problemas nós temos, E sempre nos questionamos, por que Jesus permite isso? Por que isso aconteceu comigo? Será que eu não orei tanto, não fui fiel? Por que isso está acontecendo com a minha família? Mas muitas coisas são para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Para que nós, muitas vezes a gente acha que a gente faz tudo certo e que não merece nada, mas sempre tem alguma coisa para a gente ser aperfeiçoado, para a gente ser melhorado na vida, ser melhorado como ser humano, ser aperfeiçoado para ser usado como vaso do Senhor. No versículo 7, Jesus fala: Vamos outra vez para a Judéia. E no 8, os discípulos questionaram: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e tornas para lá? Quantas vezes nós temos que visitar situações para que a gente corrija a nossa rota, Se era um problema, e a gente esconde ele debaixo do tapete, e ele não vai desaparecer. Ele vai continuar lá, vai continuar nos incomodando, trazendo problemas no nosso emocional. A gente tem que voltar lá e resolver esse problema, tirar essa poeira debaixo do tapete, finalizar esse processo para que a gente possa continuar a nossa vida de forma tranquila, No versículo 9, Jesus fala: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Vamos andar na luz que é Cristo. Ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra o que nós precisamos melhorar, o que a gente precisa fazer para ter uma vida abençoada e guiada por Deus. Não confiemos nos nossos próprios pensamentos, nos nossos diplomas, no dinheiro, nos recursos que possuímos, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso ficará aqui. E nós, se tivermos boas sementes, iremos para a glória, Assim falou, e depois disse-lhe Lázaro no 11: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quantos estão dormindo e precisam ser acordados? Quantos Jesus precisa acordar do sono para enxergar que Jesus está voltando, está à porta e bate?
Quantos de nós precisamos ser acordados por Jesus, porque estamos dormindo, distraídos com as coisas deste mundo, sendo que Deus nos dá sinais de que os tempos se findam, e que nós precisamos acordar e voltar para Jesus. Acorda, tu que dorme. Jesus está à porta, está batendo. Você vai atender? Mas Jesus dizia isso referente à sua morte. Então, Jesus disse-lhes claramente no versículo 14, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu não estivesse lá para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Quem será que está passando por situações de morte? Não a morte física, né? Que essa é irremediável, mas a morte da esperança, a morte de algum sonho que você que está dormindo, que você precisa ressuscitar, o amor a si mesmo, o amor à sua família, o amor ao seu casamento, o cuidado com o seu próximo. O que você precisa ressuscitar hoje será, né? Todos nós deixamos alguns sentimentos, sonhos e planos guardados, adormecidos. Muitas vezes precisamos acordá-los, ressuscitar esses sonhos, ressuscitar o amor, porque com a rotina, muitas vezes, a gente vai tratando as pessoas como objetos de utilidade que estão ali ao nosso alcance. Será que nós não precisamos ressuscitar o amor pela nossa casa, pelo nosso trabalho? Porque é dali que provém nossos recursos. Nós devemos ressuscitar o amor, o respeito, o primeiro amor, né? Quando a gente começa um trabalho, vem com tudo aquele gás, aquela vontade de crescer, de um monte de ideias. E quando eu tenho uma casa nova, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou cuidar da minha casa, eu vou pintar ali, eu vou fazer aqui. E de repente na correria você deixou tudo para trás, não cuida mais com o zelo, com o amor que merece aquilo que Deus te abençoou, com aquilo que foi resultado da tua oração. Vamos ressuscitar esse amor, ressuscitar aquilo que está perdido. Nem tudo está perdido, aquilo que está morto, Jesus ressuscita, Jesus traz a vida. Tenha fé, tenha esperança, ressuscite essa esperança em Jesus Cristo. O 16 continua. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tudo isso? Disse-lhe ela. Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna,
e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Por que Jesus que não queria, demorou para ir, né? Tudo tem hora certa, tudo é para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Aqui no versículo 15, folgo por amor de vós de que eu não lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Tem o tempo que você tem que pensar, que você tem que crer infinitamente, que só Jesus é a verdade, é o caminho, é a tua salvação, é o teu socorro bem presente na hora da aflição. Nesse momento que você já tentou tudo que era terreno, só lhe resta a fé no impossível, que é Jesus. Ele torna o impossível possível. Creia nele, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Aquilo que está morto na sua vida pode ressuscitar. Não sei aquilo que você está buscando de Deus hoje, mas Deus é o caminho. Jesus fala no 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia em Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus está te esperando. Abre a porta para ele. Glória a Deus, né? A palavra de Deus está aqui com o nosso consolo. Quem que precisa de psicólogo, de psiquiatra, de remédio, o remédio está aqui. Busque o remédio que é Jesus para curar, para salvar, para libertar o seu corpo, a sua mente, aquilo que te prende, a ansiedade, a falta de sono. Tudo isso, a paz que você busca, só encontra em Jesus. Aquilo que você precisa, se encontra em Jesus. Deus mandou seu Filho para trazer a palavra para nós. Deus mandou seu Filho para nos guiar, para mostrar que nós temos um Deus que luta por nós, que intervém nas nossas vidas, desde que nós o queiramos. Nós queiramos a cura. Jesus, antes de realizar um milagre, sempre lhe perguntava: você quer ser curado? E você? Você quer ser curado por Jesus? Você quer ser alcançado pela graça de Deus? Volta para Jesus hoje. Ele está com saudade de ti.